Existem decretos na nossa vida e problemas que não tem como a gente resolver. Existem problemas que surgem no nosso caminho que a gente temos que usar a nossa fé e entregar nas mãos de quem pode fazer, que é Deus. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, fala da história de Daniel. A Bíblia fala que os colegas, companheiros de Daniel, do reino, tinham inveja de Daniel. Tinham inveja do jeito dele, do brilho dele. Tinha inveja porque o rei gostava dele. E eles, a todo custo, querendo prejudicar Daniel, não achavam uma brecha. Por quê? Porque Daniel era um homem excelente. Um homem que não tinha como eles pegarem ele numa mentira ou fazendo alguma coisa errada, porque Daniel era um homem centrado. Mas a Bíblia fala que eles inventaram um decreto que não poderia adorar a nenhum outro Deus a não ser o Deus do rei. E Daniel ali não podia, porque Daniel era servo de Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E eles sabiam disso. E eles pegaram Daniel nisso aí. A Bíblia diz que eles inventaram o decreto, o rei assinou. E ali Daniel foi para casa. Quando Daniel soube daquele decreto, Daniel foi para casa orar. Porque tem situações e decretos que são feitos para nós, para nos prejudicar, que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e descansar. A gente não pode ficar apegado ao problema, um diagnóstico médico que chegou nas tuas mãos, que talvez o médico disse que não tem mais jeito. Você não pode se apegar nisso aí. Você tem que confiar e acreditar que Deus pode fazer o milagre, que Deus pode chegar na causa e resolver esta causa. E a Bíblia diz ali que Daniel foi para casa orar. E ele orava e a janela do quarto dele ficava aberta. E eles viram ele orando. E pelo decreto, Daniel teria que ser jogado na cova dos leões. E foi o que foi feito. Só que Daniel sabia quem era Deus na vida dele. Ele sabia a fé que ele tinha em Deus. E Daniel ali foi lançado na cova dos leões. Mas ele descansou, ele não se aperreou. Daniel não chorou, Daniel não foi buscar ajuda de rei, de fulano, de cicrano, não. Daniel descansou. A Bíblia diz que o rei foi quem ficou preocupado, porque não queria que aquilo acontecesse com Daniel, pois gostava de Daniel. E o rei ainda procurou reverter aquela causa, só que não tinha mais como, porque depois do decreto do rei não tinha mais como voltar atrás. E Daniel ali foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel tinha confiança em Deus. Daniel descansou durante o problema. E Deus enviou os anjos que fechou a boca dos leões ali. Deus enviou os anjos e os leões dormiram. A Bíblia diz que no outro dia, quando o rei Nabucodonosor chegou na porta da caverna lá e chamou Daniel e perguntou a ele, Daniel, chamou ele, Daniel disse, eis-me aqui, eu estou aqui. Porque o Deus que Daniel servia fechou a boca dos leões. Fez os leões dormir. E Daniel saiu ileso da caverna que colocaram ele lá dentro. Porque o Deus que ele confiava resolveu a causa. E a Bíblia diz que quando aqueles todos que procuraram a queda de Daniel foram lançados na cova dos leões, que o rei fez questão de pegar todos que armaram aquilo e lançar na cova. A Bíblia diz que antes deles caírem dentro da cova, os leões já atacaram eles. Você sabe o Deus que você serve? Você tem confiança no Deus que você serve, que você acredita que Ele pode resolver este problema? Que hoje para você parece que não tem mais saída, parece que não tem solução? Creia no Deus de Daniel. Acredite que Deus pode resolver este problema e te dar vitória em nome de Jesus.